Quantas pessoas realmente acreditam na ideia de que a maneira como você pensa tem algum impacto na sua vida? E quantas dessas pessoas realmente acordaram esta manhã e criaram conscientemente um futuro? Sabe, o maior motivo pelo qual as pessoas não fazem isso é porque, no fundo, não acreditam que seja verdade. Se você soubesse, de forma instintiva, que isso é absolutamente verdadeiro, deixaria passar um único dia? Permitir que pensamentos indesejados escapem à sua atenção, sabendo que eles podem moldar sua realidade? Seu cérebro, segundo a neurociência, está organizado para refletir tudo o que você conhece em sua vida. Ele é um registro do seu ambiente, um artefato do seu passado. Se você acredita nisso, a pergunta é: o ambiente controla seu pensamento ou é o seu pensamento que controla o ambiente? Agora imagine, você acorda de manhã e sai da cama exatamente do mesmo lado que no dia anterior. Desliga o despertador com o mesmo dedo, calça os mesmos chinelos favoritos, vai ao banheiro, usa o vaso sanitário como sempre faz. Depois, olha no espelho para se lembrar de quem você é, entra no chuveiro e se lava seguindo a mesma rotina. Arruma-se para parecer como os outros esperam. Desce as escadas e toma café na sua caneca preferida. Sai para o trabalho pelo mesmo caminho de sempre. Encontra as mesmas pessoas que despertam as mesmas emoções em você. Faz as mesmas tarefas que domina tão bem que já virou especialista. Corre para casa, verifica seus e-mails, vai para a cama e repete tudo no dia seguinte. Agora, aqui vai a pergunta: o seu cérebro mudou em algo nesse dia? Podemos dizer que você está pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações, criando as mesmas experiências que geram as mesmas emoções. Mas, secretamente, espera que algo em sua vida mude. Quando o ambiente ativa diferentes circuitos no seu cérebro, você começa a pensar de forma igual ao que o ambiente apresenta. Ao ver as mesmas pessoas, ir aos mesmos lugares e fazer as mesmas coisas nos mesmos horários, é o ambiente externo que está ativando circuitos no seu cérebro, fazendo você pensar de forma igual a tudo o que já conhece. Enquanto você continuar pensando dessa maneira, preso ao que é familiar e conhecido, por que você continua criando mais da mesma vida? A lei quântica ainda se aplica a você. O que acontece é que você está pensando igual a tudo o que já conhece, e isso faz com que você continue recriando mais do mesmo. Para mudar de verdade, é necessário pensar além do seu ambiente. Todos os grandes personagens da história entenderam isso. Seja William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rainha Elizabeth I ou Joana d'Arc, todos tinham uma visão. Uma ideia que não podiam ver, cheirar, saborear ou tocar, mas que estava viva em suas mentes. Tão viva que começaram a viver como se aquela realidade já estivesse acontecendo. Você seria capaz de acreditar em um futuro que ainda não pode ver ou experimentar com seus sentidos, mas que pensou tantas vezes que seu cérebro já mudou como se o evento tivesse acontecido. A neurociência afirma que isso é totalmente possível. Sua personalidade cria sua realidade pessoal. É simples assim. E sua personalidade é composta por como você pensa, como age e como se sente. A personalidade que você tem hoje criou a realidade pessoal que você chama de vida. Você concorda? Então, se deseja criar uma nova realidade pessoal, precisa, em um nível fundamental, mudar os pensamentos que está pensando, os comportamentos e hábitos que está demonstrando e as emoções que memorizou e que fazem parte de sua identidade. O problema é que a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal mantendo a mesma personalidade. E isso nunca funciona. Precisamos nos tornar outra pessoa. Enquanto você continuar pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações e vivendo as mesmas experiências que geram as mesmas emoções, o que acontece é que seu cérebro dispara os mesmos circuitos, segue os mesmos padrões e combinações repetidas vezes. Na neurociência, existe um princípio que diz: neurônios que disparam juntos se conectam. Então, se você continua repetindo os mesmos estados mentais e físicos, seu cérebro começa a disparar e conectar-se nos mesmos padrões. Quando o cérebro funciona de uma determinada maneira, chamamos isso de mente. A mente é o cérebro em ação. Portanto, ao se lembrar todos os dias de quem você acredita ser, está fazendo seu cérebro disparar exatamente do mesmo jeito.
E, ao longo do tempo, esses padrões fixos criam uma assinatura mental muito limitada. Isso é o que chamamos de sua personalidade. Agora, essa caixa no seu cérebro não é literalmente uma caixa, mas sim os programas mais frequentemente conectados e ativados neurologicamente, que funcionam de forma repetitiva porque continuamos fazendo as mesmas coisas repetidamente. Para mudar sua mente, é necessário fazer o cérebro funcionar em novas sequências, novos padrões e novas combinações, fazendo com que ele opere de maneira diferente. E o ingrediente essencial para isso é o conhecimento ou a informação. Sempre que você aprende algo novo, cria uma nova conexão em seu cérebro. Isso é aprendizado, forjar novas conexões. Memorizar é manter ou sustentar essas conexões. Agora, toda vez que você tem um pensamento, seu cérebro produz uma substância química. Se for um pensamento positivo, ilimitado ou alegre, um conjunto específico de circuitos no cérebro é ativado em uma sequência, padrão e combinação específicos, gerando um estado mental que ativa outra parte do cérebro para produzir um químico que faz você sentir exatamente o que estava pensando. Algo grandioso, ilimitado ou alegre. Por outro lado, se o pensamento for negativo, infeliz ou depreciativo, outro conjunto de circuitos é ativado, com uma sequência, padrão e combinação diferentes, criando um estado mental distinto. O cérebro então produz um lote diferente de substâncias químicas que sinalizam ao corpo para que você sinta exatamente o que estava pensando. Algo negativo, infeliz ou de desvalorização pessoal. No momento em que você começa a sentir o que pensa, o cérebro, que está em constante comunicação com o corpo, faz você pensar conforme sente, o que produz mais substâncias químicas para que você sinta o que pensa. Isso cria um ciclo. Você pensa como sente como pensa, e assim por diante. Algumas pessoas permanecem presas a esse ciclo por 20, 30 ou até 40 anos. A repetição desse ciclo ao longo do tempo cria o que eu chamo de estado de ser. Um estado de ser é quando sua mente e corpo estão alinhados, ou quando seus pensamentos e sentimentos estão sincronizados em relação a um conceito. Os pensamentos são a linguagem do cérebro, e os sentimentos, a linguagem do corpo. À medida que as pessoas se prendem a esse ciclo de pensar e sentir e pensar, acabam condicionando o corpo a memorizar essas emoções, tanto quanto a mente consciente. Quando o corpo sabe fazer algo tão bem quanto a mente, chamamos isso de um hábito. Um hábito ocorre quando o corpo se torna a mente. Aos 35 anos, 95% de quem você é formado por um conjunto de comportamentos memorizados, reações emocionais, crenças, percepções e atitudes que funcionam como um programa de computador. Assim, apenas 5% da sua mente consciente tenta trabalhar contra os 95% do que você já memorizou. Por exemplo, uma pessoa quer pensar positivamente, mas se sente negativamente. Ela quer criar um mural de sonhos e visualizar a vida que deseja, mas sente-se indigna. Isso é um conflito entre mente e corpo. Para mudar, é necessário recondicionar o corpo para uma nova mente. Quantos de nós conhecemos alguém que memorizou o sofrimento? Você diz a essa pessoa: "Ei, você leu o livro que te dei?" E ela responde: "Não." Você sugere: "Vamos jantar, assistir a uma comédia e caminhar perto da água. Quer vir?" E, mesmo assim, ela recusa. Essa pessoa insiste em manter uma ordem neuroquímica onde nada, nem pessoas, nem coisas, nem experiências, é capaz de tirá-la desse estado. Temos 3 cérebros que nos permitem mudar para um novo estado de ser. O campo quântico, a mente universal, ou como você quiser chamar, responde a quem você está sendo, não apenas ao que você está pensando ou sentindo, mas à combinação de como você pensa e sente, o que chamamos de estado de ser. A maioria das pessoas, no entanto, espera uma crise, um trauma, uma doença, uma perda ou um diagnóstico para querer mudar. Esperam até que o ego chegue a um ponto tão baixo que não seja mais possível continuar como antes. Só então começam a reavaliar como pensam, o que acreditam, como agem, suas atitudes e as emoções que vivem. Minha mensagem é: por que esperar? Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, que é o modelo humano mais comum. Mas também podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração.